Olá, pessoal. Oi, Flavinha, já entrou? Oi, Isa. Que bom que você entrou, Isa. Oi, Flavinha. Oi, tudo bem? Ó. Não, já sei. Não, agora eu tô. Não, você já sabe por que eu tô rindo, né? Você tá bem? Tudo bem, tá tudo jóia. Tá tudo Ah, jóia. trabalhou muito hoje? Trabalhei, eu tava dando aula até agora, um É? curso. Aí eu até cheguei a comentar que ele ia até às 8 horas, aí eu parei antes, já convidei todo mundo, se pudesse assistir, para vir Tá assistir a certo. live. Aí eu parei uma horinha antes pra gente poder conversar. Beleza, então deixa o pessoal entrar aí, que a gente já vai começar. Eu mandei a mensagem para a Paty, É, para a Paty assistir, né? Porque a Paty, eu convidei ela para uma live também, para ela falar de engenharia, para falar de engenharia civil, né? legal. Então vamos ver o que vai sobrar aqui para a gente. Deixa eu. Eu falei com a Gil, você lembra da Gil, de Juliana, da Ah, Tati? a Gil, ela não fez fono também? Não, quem fez foi a Tatiana. A Tati, né? Ô, É, Takase, a ó o Luiz Tatiana. Takase, lembra do Luiz Takase? Acabou Claro de que eu mandar lembro uma. dele, eu vi que ele entrou agora. Ah, é? Não, eu É, tô, eu eu tô tô, eu vendo tô de aqui. olho no Takase para fazer uma live com ele também, pô, odonto, pô. E ele é professor, né, o Luiz, É. da- de uma universidade. Não, ele Mas, tem também um belo currículo. Muito bem, gente. Então vamos lá. Boa noite a todos. Flavinha, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria agradecer a tua presença por nos ajudar a orientação profissional dos nossos alunos, né? E você sabe que é uma época difícil a escolha de uma carreira, uhum. então nós estamos fazendo uma série de lives para tentar dar uma orientação, a melhor orientação possível. Então, pessoal, deixa eu apresentar para vocês Flavinha, desculpa chamar de Flavinha, Flávia Cuzin, que ela foi nossa aluna do 3S3 do ano de 1993. Ai, Minha que memória tá boa? sacanagem isso. Ele me Não, ué. falou que ia ser assim a apresentação. Não, eu tenho que falar que foi nosso aluno, tem que falar. Não, Isso mas que pode isso? falar, não precisa falar o ano. Não, não tem problema aí, companheiro. Aí, você tá bom? Ó, bom, pra você ter uma ideia, eu fui aluno em 1979, então o que você tá reclamando? Tá. Então tá bom, pô. Mas tá tudo bem. Flavinha, me conta uma coisa. Nós vamos falar de fonoaudiologia hoje. A primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é a seguinte: como que foi o processo? Como é que você descobriu? Como que você decidiu que você queria ser fonoaudióloga? Conta pra gente a sua história. Hum, tá. É, eu acho, assim, isso é uma das questões, assim, que eu já conversei muito já, isso em roda de amigos, tudo. Hoje, eu acho que a gente tem uma orientação, talvez, né, o pessoal que está atual no terceiro colegial, as informações, você é vasta, né? A gente tem informação de diversas carreiras que a gente pode buscar, ou internet, esse acesso é muito fácil, né? Esse tipo de Uhum. orientação. O que acontece em relação quando eu prestei? Eu realmente tinha dificuldade de identificar exatamente o que eu queria fazer. Se fosse uma questão assim, que muitas pessoas, às vezes, muito antes já sabem, né, o que vai fazer. Não, mas eu vou estudar isso, eu vou prestar esse tipo de faculdade. Eu não sabia. Chegou realmente no final, eu ainda tinha dúvidas do que eu faria. Eu finalizei o terceiro colegial, eu estava com 17 anos, Enzo, quando eu finalizei ele. Eu acho que, de fato, ainda é muito cedo. Hoje eu vejo assim, sabe? Quando você Também tem acho.
é muito cedo para você escolher, porque assim, você é uma escolha extremamente importante, porque você vai fazer, você vai atuar nisso, se você for trabalhar, de fato, o resto da sua vida, né? Então, assim, tem que ser uma coisa que você se identifique, que você goste, sem dúvida. Só que com 17 anos, eu não sei hoje, mas assim, eu não acho que eu tinha, às vezes, maturidade naquela época para fazer essa escolha. E eu acho que hoje talvez eles sofram isso também, em relação a essa decisão. Não mudou nada. Né? Exato, eu acredito. Então, eu acho que, de fato, às vezes, assim, nem sei se isso é um alívio, nem sei se isso vai auxiliar, mas às vezes um ano de cursinho, de repente, não é tão ruim, porque de repente você vai amadurecendo, né, e essa questão, tá? Gente, isso não significa em relação à minha escolha, mas é o que eu penso hoje sobre isso. E eu acabei decidindo muito próximo do vestibular, envolveu o quê? Na leitura de algumas das informações, tinha informação sobre trabalhar com criança, tá? E comunicação. Então, eu fui ainda com muita desinformação, hoje eu vejo, né, do que era de fato a profissão. E até não atuo exatamente com isso que, quando eu prestei, eu tinha feito a leitura, sabe? Então, foi mais ou menos meu caminho, foi assim que eu acabei fazendo e prestando. Eu acabei prestando só fono, de fato. Uma outra profissão que eu tinha, mas que eu não cheguei a prestar, seria a advocacia. Mas não prestei. E hoje eu vejo assim, que bom, assim, que bom. Realmente, eu acho que tem tudo a ver o que eu faço comigo, Flavinha, entendeu? você fez faculdade na PUC. Agora nós vamos falar um pouquinho da sua vida acadêmica. Você fez PUC São Paulo, é isso? Isso. Então, eu prestei o vestibular. Quando eu prestei o vestibular, eu prestei para USP, né? A Unifesp, se eu não me engano, era junto, era o mesmo vestibular, na época eles eram unificados, né? Acho que hoje não é mais. Não é mais, é separado. E a PUC. Foram. Mas aí eu acabei fazendo na PUC. Passei só na PUC, na verdade, também. Flavinha, me conta uma coisa. O curso de fonoaudiologia são quantos anos? Então, o curso de fonoaudiologia eu fiz em 4 anos. E o que acontece? Ele era em 4 anos, período integral. Tá. De fato integral. Então, nós ficávamos assim, período da manhã e da tarde, né? Durante os 4 anos, essa carga foi se intensificando conforme os últimos anos. Hoje, nós temos faculdades, eu sei que por meio período, tá? De formação, com período noturno, que não existia naquele momento. Então, eles funcionavam, e todas as faculdades da mesma forma, não é porque era só a PUC. As demais também eram período integrais durante 4 anos. Bom, e depois que você concluiu a PUC, você fez alguma graduação, pós-graduação, mestrado? Conta pra gente pós-PUC. Como que foi, né? Então, uma outra questão é essa saída da faculdade, né, Enzo? Assim, que você não... o que aconteceu nessa área pelo menos naquele período? Eu não sabia como procurar, onde eu vou procurar trabalho. Eu sabia os locais, sabia já a área que eu gostava mais, que eu me identificava melhor. E aí, numa conversa na faculdade, uma das alunas da classe, ela comentou que teria na Santa Casa, iria ter uma pós-graduação. E era dentro da área que eu já me identificava. Ela nem era tão próxima, mas sabia que eu gostava. E falou assim, olha, a prova vai ser
tal dia, o que você acha? Vamos participar? E aí eu me preparei para isso. Então eu fiz um pouco antes, eu fiz um curso, né? Um curso que já era voltado para esse concurso da Santa Casa. Ainda é, na verdade, muito concorrido para essa pós-graduação. Então, só para quem está acompanhando me entenderem, eu fui para a área de avaliação e reabilitação da parte auditiva, tá? E vestibular. Então, assim, eu nem imaginava que trabalhava com isso, que é a parte da audição, quanto você escuta, como você pode reabilitar crianças, adultos, e a parte de tontura, que é, na verdade, o meu maior foco de estudo, que é diagnóstico, avaliação de exame, reabilitação dos pacientes, né? Então, aí eu fiz o estudo e prestei. Eram 3 processos. Tinha primeiro uma prova teórica, depois da prova teórica, uma prática e depois entrevista. Entrevista em grupo, entrevista com psicólogos para essa avaliação. E eram 10 vagas. E acabou que eu passei. E eu, de fato, assim, ainda há essa pós-graduação na Santa Casa, e se as pessoas pretendem seguir essa área, sem dúvida, faz toda a diferença na sua carreira, assim, ela é diferenciada. E tanto é que tinha empregos, Enzo, que falava assim, quem fez Santa Casa na área de audiologia tinha prioridade, sabe? Isso que eu sempre gosto de comentar isso com os alunos, porque assim, faculdade só, o curso de graduação hoje em dia, mas isso é em qualquer carreira, viu, gente? É muito pouco. É muito pouco. Então a gente tem que continuar o estudo, tem que ir graduação, MBA, mestrado, etc, etc, etc. E depois, você faz doutorado? Eu ouvi alguém escrevendo aqui doutorado, mestrado. Puta, você não parou de estudar ainda, Flávia? Então, você vai até me ajudar agora. Será que é só a área da saúde? Não, eu não acho que é, tá? Mas assim, na área da saúde, a gente tem que estar em constante, né? Assim, estudo, muita leitura. E porque muda, né? Porque é da saúde. Exatamente. Não é estático, assim, né? Aquela coisa A mais B. Então, o tempo todo tem mudança. E até a questão de tecnologia que vai desenvolvendo. Exato. Eu sou casado com uma dentista e eu sei o que é isso. Eu sofro um pouco por causa disso também. Não para de estudar. A área da saúde é assim, mas deveria ser em qualquer área. Flavinha, me conta uma coisa. Deixa eu te contar dessa parte, peraí. Deixa. Deixa eu te contar agora. Olha só. Mas aí eu terminei a especialização, fui trabalhar. Trabalhei. Aí chegou uma parte que eu tava um pouco assim, sabe assim, você fica assim, eu tava um pouco desanimada, essa é a palavra, sabe? Acho que todo mundo passa por isso depois de uma época aí de formação. Aí falei, preciso fazer alguma coisa diferente e resolvi prestar o mestrado. Quando eu prestei o mestrado, Enzo, a gente sabe que o mestrado e o doutorado eles estão muito voltados para a área acadêmica, né? Para dar aula. Não era a minha intenção, de fato não era. Era fazer um estudo, uma pesquisa para minha prática clínica, para uma satisfação pessoal. Eu não tinha o intuito de dar aula, tá? E aí eu prestei na Unifesp. Eu não tinha tido contato, então eu fui mudando também de escolas, que eu acho que isso também é muito enriquecedor, entendeu? De formação. Aí eu fui para a Unifesp, fiz o mestrado lá, foram 3 anos, né? O mestrado. Depois do mestrado, você traumatiza um pouco, aí você fica um pouco, espera um pouco para fazer outras coisas. Só que assim, outra coisa que acontece também, gente, nesse período de mestrado, é que quando você faz, não é que você faz num período noturno e trabalha durante o dia. Não, você tem que se dedicar também ao mestrado. Então, eu tive que deixar empregos
para que eu pudesse cumprir os ambulatórios lá e toda a dedicação que é exigida de carga horária, né? Então, então isso é uma das questões também que envolve da área da saúde. Aí fiquei uns anos, fiz o mestrado, aí depois fiquei uns anos trabalhando, aí vieram meus empregos, que a gente até vai falar sobre isso, e resolvi, depois de um tempo, fazer o doutorado. Nossa! Eu Eu tô acabei o ano cansado! passado, Eu tô cansado só de você contar a tua vida acadêmica. Pois Tá. é. Aí eu defendi o ano passado, e o doutorado foram 4 anos. Foram Tá. muito difíceis. Assim, eu E, não vou falar, foram muito difíceis e esses o anos. doutorado você fez na Unifesp também? Fiz na Unifesp. Aí eu também quis fazer, aqui seguir pela Unifesp. Já tinha uma orientadora que tinha sido a minha do mestrado que eu escolhi e prestei no setor deles. Passei e aí fiquei, porque você também tem que prestar, né? Aí fiz o doutorado. O que acontece lá? Não adianta você também só, não é que não adianta, só fazer o doutorado, fazer a tese. Você tem que publicar um artigo. Uhum. Enquanto você não tem a publicação depois da sua defesa, você não recebe o título. Entendi. Então, assim, bastante, assim, exige realmente da gente, né, em relação à dedicação. Então, realmente foram anos que eu trabalhei fazendo também o doutorado. A pesquisa no Brasil não é fácil, infelizmente. Eu sempre gostei, né, Enzo? E eu falo que se fosse tivesse condições reais de pesquisa, eu ficaria na pesquisa só. E você fez pesquisa em quê? Qual que foi tua tese do mestrado, doutorado? Então, a minha tese do mestrado foi uma avaliação do equilíbrio corporal em pacientes que tinham uma alteração específica de labirinto, que é a doença de Meniere. Né? Uhum. Então, tinha um equipamento que era a posturografia e que você faz a avaliação se esses pacientes eram comprometidos em relação ao equilíbrio com essa alteração. Mas, de fato, o meu trabalho do coração é do meu doutorado, porque o meu doutorado também veio com essa intenção de satisfação pessoal, apesar de ter vindo o convite para aulas, né? Eu cheguei a dar aula em uma das faculdades por 4 anos, período noturno, antes até de fazer o doutorado, quando eu tive a oportunidade. Aí, quando eu prestei o doutorado e passei, eu deixei um pouco as aulas. E a do doutorado realmente é um trabalho que eu gosto muito, foi um trabalho muito grande, que era a avaliação de pacientes com esclerose múltipla. Olha Então, só. então, são pacientes que têm comprometimento tanto da parte vestibular, né? Então, eu fiz a avaliação desses pacientes da parte vestibular e envolveu diversos testes, né, para identificar. Então, tanto alterações vestibulares como alteração de equilíbrio, tudo, e relacionei esses resultados com medicação que eles estavam usando, tempo de doença, local de lesão. Então, realmente, esse é o meu trabalho aí Do de coração. carinho. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Essa vai Ah, ser até a primeira vez. A minha tese, ela foi selecionada dentro da Unifesp, no meu setor, como a tese de destaque de 2019. olha que legal! Então, ela vai Nossa, concorrer a um parabéns! prêmio. Ela vai concorrer a um De- prêmio de- do Brasil, vai competir agora. Ah, então, inclusive, depois até eu quero mais informações sobre isso. Tá. Nós vamos mandar para a imprensa. Nossa, a nossa assessoria de imprensa já estou mandando para eles isso aí. Tá? Então depois você me dá mais informações. Eu vou até anotar aqui, ó, do prêmio de destaque. Flávia, bom, vamos falar um pouco da área de atuação do fonoaudiólogo. Vamos explicar para os nossos alunos o seguinte: o que um fonoaudiólogo faz? Ótimo. Eu acho Ou, isso super. desculpa, ou qual é o principal campo de atuação? Não, Enzo,
eu acho extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque existe muito, né, da relação que quando a gente comenta assim, o que faz o fonoaudiólogo quando você fala, eu sou fonoaudióloga, normalmente as pessoas relacionam trabalho com criança, né, e dificuldades escolares, troca de letra, né, alguma coisa na fala ou na escrita. E, na verdade, a profissão ela tem uma atuação muito abrangente em diversos setores, tanto, e eu vou falar alguns, tanto em relação à parte de avaliação, né, de avaliação desses déficits, dessas alterações, como também em relação à reabilitação, tá? Tá. Então, primeiro vou falar minha área, depois vou falar as outras. Uma das áreas é a parte de audição, então eu vou identificar se esse paciente tem alteração, e aí eu estou falando de todas as faixas etárias, tá bom? Auditiva, que é a audiologia, né? Que a gente fala. Tá. Inclusive, ela também é separada, por exemplo, em alguns países tem a fonoterapia, que vai trabalhar com terapia, e audiologista, em alguns países, que é essa área de exame e reabilitação dessa parte que eu referi para você. Mas nós temos atuação na área da voz, sendo, de repente, um trabalho em voz profissional, cantor, ou atuação na área da voz patológica, alguma alteração nesse setor. Alteração de linguagem, de escrita, certo? Em crianças, na parte escolar. É possível fazer trabalhos também preventivos ou de orientação, né? Isso nas diversas áreas. Tem também o trabalho da fono dentro da disfagia, que é a dificuldade, por exemplo, que o paciente possa ter de engolir, aí atingindo mais aí uma população idosa, né? Tá. Então, ou pós algum acidente, alguma alteração. Trabalho você pode trabalhar em alguns outros setores, e aí lugares de atuação, por exemplo, consultório, você pode trabalhar em hospital, instituições, empresas, né? Tem o trabalho da fono, por exemplo, com o trabalhador, que é, por exemplo, parte de controle auditivo do trabalhador com ruído, trabalho de orientação e prevenção a esses profissionais. Realmente, Enzo, assim, é muito vasto a área de possibilidades de atuação, sabe? Você vai de acordo com o que você trabalha, você vai criando mais especializações e cursos voltados para essas áreas, entendeu? Ô Flavinha, me conta uma coisa. Agora o teu trabalho do teu cotidiano, você trabalha em algum hospital? Sim, trabalho. Inicialmente eu não trabalhava em hospital, tá? Eu trabalhava em consultórios e laboratórios. Depois surgiu essas oportunidades, agora já estou já há um tempo, vai fazer 15 anos até, um dos hospitais eu estou há 15 anos, que é no Albert Einstein, e estou acredito que uns 8 anos no Sírio-Libanês. Tá, por incrível que... Desculpa. Vai, conclua que eu estou com uma pergunta na língua, joia, aqui. Não, você tá no Albert Einstein e no Sírio-Libanês. Agora, conta pra gente aí que muita gente... Aliás, viu, gente? Vocês podem fazer pergunta. Eu tento colocar as perguntas numa ordem assim, tá? E a Flavinha vai responder. Agora conta pra mim essa pergunta. Muita gente está pensando em fazer exatamente o que você faz no Albert Einstein. É o mesmo que você faz, é o mesmo trabalho no Sírio-Libanês? Então, era isso que eu ia falar. Olha, foi ótimo. Não é a mesma coisa, você acredita? Então, assim, é dentro da área... Então, vamos lá. É dentro da área de audiologia, tudo dentro do que engloba a audiologia. Mas, por exemplo, no Einstein, eu trabalho com toda a parte de diagnóstico e todos os exames. Por exemplo, no Einstein eu faço triagem auditiva. O que é a triagem auditiva? A triagem auditiva
todos os bebês hoje, desde 2010, existe uma lei no Brasil que todos os bebês têm que ser submetidos ao exame de avaliação auditiva para que você tenha a identificação precoce de uma alteração auditiva. Então, por exemplo, eu atuo no berçário também do Einstein, algumas horas do meu dia. Eu faço exames de avaliação da audição, avaliação de zumbido, avaliação da tontura. Faço dentro do Einstein também parte de reabilitação. E aí, reabilitação, como eu cheguei a referir, aparelhos auditivos, reabilitação de pacientes com tontura. Então, lá é um setor que abrange um pouco mais a área da audiologia, eu diria, né? No Sírio, esse setor do Sírio, ele foi criado, esse setor, só para pacientes com tontura. Então, ele consta de todos os exames possíveis para pacientes com tontura, zumbido, queixa de desequilíbrio, todos os exames possíveis de avaliação e possibilidades de equipamentos para reabilitação. Então, ele é um centro que a gente chama lá de equilibriometria, é o nome dele. Então, ele é mais voltado para essa população, entendeu? Agora, no Einstein, eu trabalho com mais outros exames, assim, um leque um pouco maior. A Isadora, aliás, Isadora, essa é a live de número 44. Se eu não me engano, a Isadora já assistiu as 44 lives. Legal, Isa. Aliás, quando eu começo a live, quando a Isa não entra, eu falo, meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu alguma... Isa, o dia que você não ligar, eu vou chamar o SAMU, por favor, hein? Ó, a Isa faz a seguinte pergunta. Você falou em bebês, que você trabalha com recém-nascidos no Einstein. A Isadora pergunta, a fonoaudióloga trabalha com bebês prematuros também? Sim, com certeza, Isabela. E trabalha tanto nessa parte... Perdão, desculpa, Isadora, tanto nessa parte em relação auditiva, como também tem toda a parte de auxílio à mamada, porque os prematuros, eles podem apresentar dificuldade nesse momento do aleitamento, né? Então, e esse trabalho também é um trabalho da fonoaudióloga, né? Então, de fazer esse auxílio de estimulação desses bebês. Tem esse serviço também dentro do hospital, né? Na verdade, a equipe de fono atua em todas essas áreas lá dentro. Então, sim, com certeza, os bebês prematuros têm nossa atuação, e nossa atuação também como responsabilidade e aí orientação da questão auditiva, porque a gente sabe que esses bebês, né, não nesse momento pode apresentar um problema, mas futuramente, de repente, né, de acordo com as intervenções que precisou. Então, sim, os prematuros têm, com certeza, é uma possível atuação. Agora uma pergunta. Em termos como a nossa população está envelhecendo, e nós temos evidentemente que envelhecer com saúde, você acredita que a demanda por profissionais de fonoaudiologia vai aumentar? Até por conta dos aparelhos auditivos? Está aumentando? Enzo, com certeza. Assim, a gente sabe, não só da questão auditiva, tá? Eu vou já aproveitar e até incluir outras questões aí que envolve a questão da idade. Então, auditivo e também de tontura, né? Porque não é que só essa população tenha essa alteração, não significa isso, mas tem uma maior prevalência na população de idosos, né? Então, a gente pode ter uma alteração auditiva só pela própria idade, uma alteração vestibular também, e sim, vai ter um aumento, sim, do trabalho do fonoaudiólogo em função... A gente já vê essa questão porque, além do... aumento da população, eles estão vivendo, como eu posso dizer, vivendo mais, né, assim, e buscando uma melhor qualidade de vida. E aí até eu posso orientar a gente, quanto antes vocês buscarem essa intervenção melhor, assim, porque vocês terão melhor resultado, né, em relação a isso. A colocação de um aparelho auditivo é extremamente importante.
nessa questão, porque muitas vezes eles acabam fazendo isolamento, até um isolamento social, né? Por não É, compreender, por não entender o que é dito. Então, esses pacientes acabam se isolando socialmente. Isso todo paciente com alguma alteração e os idosos, ainda mais falando dessa população específica que você pontuou. Então, sem dúvida, Enzo, esse trabalho vai estar envolvido e deve ser tratado com bastante carinho, assim. Flávia, me conta uma coisa. Você falou uma coisinha aqui que não me ocorreu. Eu nunca pensei nisso. Tá? Por exemplo, a gente, aqui nós como professores, né, nós usamos muito a nossa voz, etc. E a gente sempre acha que nós temos que fazer uma avaliação, voz, sobretudo essa avaliação de audição, voz, etc. Eu nunca fiz isso, mas tá na hora de a gente começar a ver como a gente fazer uma espécie de exame, como a gente faz exame de sangue, como é que está a nossa audição? Sim, ó, vou trazer então alguns aspectos que podem fazer com que você busque de repente isso, que pode te chamar um alerta, então, Enzo, de Tá, então repente. vamos lá. Ah, então, se você tiver zumbido no ouvido, que é um barulho que acontece, que dá, independente de ter uma fonte externa, você tem um barulho no ouvido, vamos supor. Então, todo barulho proveniente aí na cabeça ou no ouvido, ele é aí um zumbido. E ele pode estar, em 90% dos casos, ele está associado a uma alteração auditiva. Então, pode ser um alerta. Quando você começa a pedir, às vezes, para repetir muito a fala, né? Não é que você perdeu tudo. Às vezes você tem uma perda, lá em algumas frequências, já pela idade, que é uma frequência aguda, mas que ela já compromete completamente a discriminar. A discriminar e detectar aquele som. Você ouve, mas você não consegue compreender aquilo. Entendeu? Estou entendendo o que ela está falando, mas eu não estou compreendendo, né? Então, de repente, você começa a utilizar a leitura orofacial, começa a reparar muito na face do interlocutor, porque você está buscando pistas para esse déficit auditivo, de repente. Né? Então, sim, é importante vocês, ainda mais em escola, professores, é um ambiente ruidoso, ainda é, né, Enzo? Um, um ambiente ruidoso. Então, eu acho que é importante a avaliação e se alguma alteração, sem dúvida, fazer acompanhamento. E aí seria, de repente, anual. Uma outra questão. Ah, você falou assim, nesses sinais de alerta. Tá. Inclusive você pode reparar que eu estou de fone de ouvido. E Ai. um dos meus hobbies, e eu reparei que você não está de fone de ouvido, e um dos meus hobbies é corrida, eu corro ouvindo música. E quando eu tô, nossa, pela tua cara eu já sei que acho que talvez eu leve uma bronca. Mas assim, Não. por exemplo, eu vejo assim muitos alunos com fone de ouvido, com celular, ouvindo música, etc, etc, etc. Isso daí é prejudicial com o passar do tempo, a longo prazo? Então vamos lá, vou falar. Mas olha, gente, eu não tô com fone de ouvido porque o meu quebrou, mas se não ia. Ufa, menos mal. Porque para live é importante, que aí o som vem direto, até minha fala acho que fica melhor, mas é Não, por mas tá isso. ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Sim, o uso de fones ele vem sendo já relatado, identificado, e principalmente agora nessa época de pandemia, né, Enzo? Quem não estava usando, de repente começou a utilizar por conta dessas atividades que estão tendo. E o que acontece? Na verdade, o errado é o uso de fone inadequado, né? E o que é o Ah, tá. uso? Né? Não o fato de você utilizar o fone. O que é o uso de fone inadequado? É o som alto. Você nunca deve usar, Enzo, por exemplo, acima dos 50% de volume que é mostrado para você no aparelho. Ele tem que estar de 50 para baixo, vamos supor.
Então você já vai fazer uma avaliação auditiva. Putz. Comigo lá, você mora lá perto, você já aproveita e já faz. Qualquer coisa a gente já põe aparelho em você também, se precisar. A cara Nossa, dele. Aí, gente. beleza. Então, vamos lá. Só do fone. Então, abaixo de 50, né? Por cento do que é possível o seu aparelho. Uma outra questão em relação ao uso dos fones, a pessoa, por exemplo, que está do seu lado, ela não deve ouvir o que você está ouvindo. Ela não pode estar ouvindo o som do seu fone. Senão, significa que ele Ah, está alto, tá? tá. E a gente já tem estudos mostrando que adolescentes com alteração auditiva, Enzo, em determinadas frequências específicas, por uso de fones altos, que são as frequências médias nossa da audição, e foi relacionado com o uso de fones de forma que a gente fala, né, não adequada. Então, sim, vamos tomar cuidado, principalmente agora que eu acho que a gente aumentou. Eu realmente não usava. Comecei a usar, né, fone nessa fase. Então, tudo bem, vamos usar, mas vamos usar de forma consciente e prevenindo aí qualquer possibilidade de alteração. Flávia, num hospital, você, você trabalha com uma equipe médica. Com qual especialidade médica vocês têm mais afinidade, que vocês mais trabalham juntos? Seria o otorrino? Sim, Enzo, desculpa, é que cortou um pouco para mim. A especialidade médica mais próxima, é Próxima, que isso? vocês trabalham juntos, por Tá. exemplo, no hospital. Qual que é? Tá, então, as especialidades médicas, eu vou falar no geral e depois vou falar um pouco que está voltada, né, assim, mais do meu. Então, assim, pediatras, né, muita indicação de pediatra, por todas as alterações possíveis que pode apresentar, de repente, uma criança de dificuldades, pediatra, neurologista, eu trabalho muito com o otorrino, né? Otorrino e neurologista são as áreas que eu acabo trabalhando mais. Fisiatras também. No Sírio, especificamente, a gente acaba trabalhando exatamente no mesmo período, juntos, que é para ter esse trabalho em conjunto. Então, lá é possível fazer isso. Nem todos os lugares, nem todos os setores é possível, mas lá eles criaram esse tipo de serviço. Então, o paciente passa com uma avaliação do otorrino, que vai fazer a solicitação dos exames, do que ele necessita, e aí eu faço os exames, e nessa devolutiva, normalmente, a gente tá ou não, às vezes, junto, né, com o paciente. Mas geriatras, né, a parte de geriatria. Então, são alguns deles que estão associados, assim, mas que realmente, de fato, eu tenho um contato direto, mais próximo, otorrino e neurologistas. Uma outra questão, você, por exemplo, fala assim, você falou pra gente, trabalha no Einstein, no Sírio-Libanês, que nós sabemos que são, se não os mais, um dos mais tops que tem no Brasil. Tem fonoaudiólogo, por exemplo, no hospital público? Tem sim. Tem fonoaudiólogo em hospital público, existem concursos, né? Tanto estadual, federal. Eu tenho colegas que trabalham em hospital público, concursar, né? Que fizeram concurso e Concurso? entraram em prefeitura. Então, existe sim o serviço, né? Acredito que em todas as áreas, tá? Tanto dessa parte auditiva quanto da parte de linguagem, como as outras áreas. E eu tenho colegas que têm atuação no hospital público. Inclusive, eu falo, né? É muito diferente, porque eu tive a experiência de estar agora, eu tenho a experiência de estar no particular, mas toda a minha formação, se for ver, da pós e do mestrado e doutorado foi hospital Não, público. porque não. Então, isso é muito legal vivenciar essa diferença, sabe? E eu tenho uma paixão também pelo público.
do hospital público. Porque aquilo você não tem tudo, gente. E eu aprendi, eu acho que isso diferencia, assim, porque hoje eu tenho tudo, eu tenho uma condição fácil de trabalho, o hospital me dá isso. Mas no hospital público não. E eu tenho que criar forma, nem sempre, né? Eu tenho que criar formas de ter a melhor avaliação daquele paciente, né? E isso Entendi. você desenvolve. Você acaba desenvolvendo por dificuldades, às vezes, de material, por dificuldade porque o aparelho quebra. Então, você aprende a consertar o aparelho, ajustar aqui, para que a coisa ande, né? Às vezes é essa a realidade. Bom, desculpa, Flávia, é que deu uma cortada aqui. Você estava falando que você às vezes tem que se virar, é isso que você falou? Para arrumar um equipamento, é isso? Ficou meio ruim aqui. É isso mesmo, gente. Eu não sabia se eu entendi direito. Quem atua em hospital, não estou falando todos, mas às vezes você tem dificuldade, começa a dar uma interferência. Não tem um TI da hora que vai te solucionar. E você tem uma fila para atender. Entendeu? Será que eu consigo resolver isso? Às vezes você consegue, entendeu? Então, não é... E aí você consegue fazer esses ajustes, é isso que eu quero dizer. E não deixar, não, vou chamar, daqui 3 dias, de repente vem alguém, vai fazer essa... Né? Então, é isso mesmo, Enzo. É se virar com aquilo que está disponível, tornando aquilo a melhor forma. Porque é um contraste, né? Einstein, público, sírio-libanês. Mas vamos falar... Pra vocês terem uma ideia, ó, tô falando muito, né? Não, mas ó, pra vocês terem uma ideia, no doutorado, o que a gente sofre, e aí falando da pesquisa para orientação aí dos seus alunos. Tinha pacientes, Enzo, que eles não tinham condição de pegar o transporte público. Só que eu precisava deles para minha tese, entendeu? E às vezes você não consegue, se você vai fazer um estudo longitudinal, que você precisa acompanhar, você acaba às vezes desistindo, que você não consegue fazer isso aqui. Porque a população daqui também é diferente, não conhece o que é a importância, às vezes não tem essa informação, né, da pesquisa, de você participar, porque nos Estados Unidos isso é muito... Às vezes a pessoa para participar da pesquisa até ganha, né, assim, tem uma retribuição. Né? Então, muitas vezes eu paguei a condução desse paciente para que eu pudesse tê-lo. Flávia, nós falamos o seguinte, campos de atuação. Então, vamos lá, hospital particular, você falou da área acadêmica, que é muito interessante, mas eu estou deixando para o final um campo. E consultórios particulares? Você atua em consultório particular, né? Atuo. Desculpa, porque deixa eu só complementar minha pergunta. Quando a gente fala em consultório particular, é assim, é geral, ou, por exemplo, esses consultórios para você colocar o aparelho de audição, são consultórios diferentes ou consultório... Faz tudo, inclusive isso. Como é que funciona um consultório de um fonoaudiólogo? Nossa, então vamos lá, vou tentar... A pergunta é abrangente, olha só. Então, a atuação, vamos falar da atuação, então, em consultório. Tem algumas áreas da fono que elas estão mais vinculadas à atuação em hospital. Que aí você está determinado e já sabe que sua atuação vai ser mais específica em hospital. Outras áreas não. Consultório, e é possível você pode estar associado, você pode ter o seu consultório, você pode estar, de repente, em algumas áreas associado com algum médico, né? Ou, normalmente é isso, ou alguma outra fono, parceria para aquele consultório. Então, e fazer a atuação lá. E é importante que você faça, claro, aí as suas relações com as áreas que você tem de atuação. Então, se você é mais escolar, então, com o pessoal de escola, com os pediatras, tudo isso é importante. Então, é possível a atuação. Agora, eu vou referir um pouco o que tem em cada um, depende do que aquela fonoaudióloga, o fonoaudiólogo trabalha.
naquele consultório. Tá. Agora, dentro da área que você perguntou do aparelho, e eu acho que você até perguntou porque a gente tem as empresas de aparelho, né? Exatamente. Exato, eu acredito que veio isso, e nós temos os consultórios que trabalham com aparelho. Então, o que que acontece? As empresas de aparelho são empresas, gente, diferentes marcas que fornecem a possibilidade de reabilitação do paciente com esses dispositivos eletrônicos que são os aparelhos. E às vezes cada marca tem uma representação, uma loja. Nessas lojas, Enzo, são fonoaudiólogos que atuam. Tá? Então, as pessoas que atendem fazem a indicação, ou deveriam ser. Se não são, não está dentro do adequado, tá? Então, Entendi. então tem que ser a atuação e o atendimento por um fonoaudiólogo, tanto de avaliação e a indicação aí do aparelho. Só que esse serviço é feito por eles e também fonoaudiólogo que tem seu próprio consultório, que tem Entendi. parcerias com essas empresas, entendeu? Que por exemplo, vai no meu consultório, eu faço toda a avaliação, eu tenho a possibilidade de selecionar entre as marcas um aparelho adequado para ele e ele leva para casa para experimentar. Tá, então você não trabalha com uma marca de aparelho, digamos assim. Tem pessoas que sim, eu trabalho com mais de uma. Tá, entendi. Entendi. Até para ele poder ter experimentar mais de uma, entendeu? E ver qual para ele, de repente, é a melhor qualidade, tem um melhor desempenho, nesse sentido. Dentro das minhas avaliações e também a percepção do paciente, claro. Flávio, onde é que fica teu consultório? Faz uma propaganda aí, vai. Pô, que coisa! Tá, jóia, então vou Olha aqui, fazer ó, olha aqui. aqui, ó. Visitem a Flávia no consultório dela, excelente profissional. Aproveita, faz o marketing. Quem é essa pessoa, Jesus? Eu não consigo falar e olhar para mim não me distrair. Olha só, eu atendo em São Bernardo, Enzo, na Praça Samuel Sabatini. Você sabe, tem um condomínio, né? Um condomínio de prédios que é o Mundial. Então, a minha sala é lá no 9º andar. E o meu atendimento então é na Praça Samuel Sabatini, no condomínio Mundial. Então só tem esse prédio, que é do lado do Ibis de São Bernardo, no andar, Flávia fonoaudióloga, para quem quiser, estiver precisando. Aí você vai lá, que eu já estou vendo que você vai precisar de uma avaliação auditiva. Eu vou mandar o singular inteiro lá, porque só tem Ótimo, idoso pronto. dando aula. Eu Já vou te mandar mandar o cartão, Boca, então, lembra do hein, Chico Enzo? Boca? O Chico Boca, na época que você era aluno, coitadinho do Chico Boca, já ficava assim. O grande Chico Boca, amo esse cara. Flávia, me conta uma coisa. Em termos de tecnologia, eu acabei levando o meu pai para fazer uma avaliação física, uma avaliação auditiva, mas eu fiquei impressionado com os Demais. equipamentos. Mas assim, o que eu gostei? Que eu fiquei maluco. Mas aparecia gráfico de tudo quanto é gente. Professor de matemática, quando vê gráfico, ele surta. Aí eu fiquei, parei, você pode me explicar. Ela me explicou, sabe o que é? É porque conforme o som, se é mais grave, mais agudo, ele perde, tá? Então, pela idade, ele perdeu tal frequência de som depois. Bom, mas enfim, o que eu achei interessante foi a tecnologia que eu não tinha a menor ideia que nós chegamos a esse grau de sofisticação. E esses equipamentos são caros, são importados, são produzidos no Brasil? Você tem esses equipamentos? Como é que é? Uhum. Você diz o equipamento, vou falar do aparelho auditivo, se é do aparelho geral. auditivo. O geral também. Todos os aparelhos auditivos aqui, todos são importados, tá? Não existe aparelho auditivo brasileiro, então todos são importados. E o que esses gráficos que você provavelmente está referindo são softwares que a gente tem, né, de cada marca, que a gente utiliza para programação dele, porque a gente vai usar esses aparelhos auditivos para programar conforme a perda, né?
conforme a perda e diversas outras questões que a gente levanta na conversa com o paciente. E ele tem vários recursos, Enzo, entendeu? O aparelho, para que você dê melhor qualidade de som para o paciente. Então, e esses recursos, e conforme vão aumentando os recursos, também vai custeando o aparelho. Né? Então, você tem uma variabilidade que está totalmente também ligada à tecnologia. Né? Então, quanto mais tecnologia, às vezes, e que eu possa mexer nesse aparelho, muito provável pode isso encarecer. E assim, é fantástico, eu acho que nessa área nossa de atuação, de audição, a gente tem a parte de implante coclear que antes, quando eu comecei a estudar, não existia. São crianças que nascem com Exato, que nascem com perda auditiva, e antes a única possibilidade anterior, às vezes, era desenvolver a linguagem de sinais. Hoje, eles são implantados e desenvolvem linguagem, e é lindo de se ver, entendeu? Desculpa, eu falo assim, mas porque é muito lindo de se ver mesmo essa parte. Agora, voltando lá. Então, eu tenho esses equipamentos. Esses equipamentos, então, são para programação dos aparelhos auditivos e também existem os equipamentos que ela pode ter utilizado para avaliação, para ver como esse aparelho ficou dentro do ouvido do paciente, entendeu? Qual é o desempenho que esse paciente vai ter com essa programação que eu realizei? É um desempenho que eu espero, eu preciso aumentar, porque ele precisa, Enzo, na verdade, é muito importante, ele tá bem regulado, ele tá bem orientado, porque senão ele não vai, ele precisa fazer, o nosso intuito é reabilitar o paciente. Ele realizar e não utilizar é uma frustração, entendeu? Não é o que a gente deseja, né? Entendi. Porque a gente sabe que o processo Enzo, da perda não é só aquele que você não escuta, não é só aquilo, o que está entrando, ele tem impacto em outras habilidades, que aí envolve parte cerebral, de memória, de atenção, e às vezes, se você então, se você não está atuando nessas questões também, ele também vai ter um prejuízo. E por mais adiante, só vai piorar, pode só piorar esse desempenho, porque você já vai ter essas habilidades também comprometidas, entendeu? Nossa, que aula que você está dando para a gente aqui. Flávia, me conta uma coisa. A questão de equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa está andando, começa a sentir tontura. Você falou, essa área eu não conhecia que vocês atuavam também. Conta pra gente, como que é a atuação nisso? Você ouviu minha pergunta? Acho que deu uma travada. Essa área, Equilíbrio. desculpa. Equilíbrio. Não, isso Na eu questão de entendi, que era equilíbrio. equilíbrio. Tontura, pessoa tontura. Por que um fono... Qual que é a atuação no fonoaudiólogo com uma pessoa que tem aquelas tonturas, que tem um desequilíbrio? Eu não sei se você já ouviu falar, talvez, não sei se você já teve, ou algum familiar, no exame chamado otoneurológico, ou avaliação Não. vestibular. É um dos exames dentro da fonoaudiologia, né, que quem realiza é o profissional, é o fonoaudiólogo. E esse é um exame voltado para avaliação da parte vestibular. E nosso sistema vestibular, né, está relacionado aí com o equilíbrio. Né? Um dos pilares do equilíbrio é o nosso sistema vestibular. Então, a fonoaudióloga, o que ela faz? Qual é a atuação dela? Então, por exemplo, se tem a solicitação desse exame, é ela, normalmente, quem vai fazer a avaliação do paciente. Quem vai fazer a leitura, a gente faz a conclusão, tudo, mas quem vai, de repente, receber esse exame é o médico que solicitou, tá? Então, o médico, baseado no resultado, ele vai dar um tratamento. Esse tratamento, ele pode ser medicamentoso, ele pode ser de outras formas, depende do que o paciente tem. Se for, por exemplo, também, Enzo, uma reabilitação labiríntica, que é uma atuação também dentro da área da fono, que é reabilitar esse paciente. Como? Depende da alteração, sempre, mas aí são alguns exercícios de acordo com a alteração e disfunção funcional que ele apresentar. E todo esse tratamento também é feito, faz parte da nossa área.
E, Assim, como... e aproveitando, você falou no começo da live que quando eu perguntei com os profissionais que você trabalha, na parte de educação, você tem muita demanda por alunos que têm algum problema auditivo e não está entendendo a aula, também vai para o fonoaudiólogo. Tem muito caso? A procura é grande nessa área? Ai, foi importante você falar porque é incrível. Eu falei algumas coisas e não citei mesmo que provavelmente seria o processamento auditivo central, né? Que a gente recebe solicitações tanto de médico como escolares de avaliação desse exame. E o que eu vou explicar um pouco o que esse exame, qual a intuição, né, o intuito do exame. A gente tem essa parte da orelha, que é o quanto eu escuto, né? Agora, como eu escuto, ela está relacionada já à parte central, a vias auditivas, tá? Entendi. E quem vai fazer essa avaliação é esse exame, é um dos exames que é o processamento auditivo. Então, quais são, às vezes, as queixas que estão relacionadas, Enzo? Por exemplo, eu não entendo, no ruído fica mais difícil de eu entender. Ou algumas mães referem em relação à criança, ele é distraído, desorganizado, de organização mesmo. Olha que coisa! Entendeu? Então, tem várias coisas que podem levar. E aí a gente tem testes que são aplicados que avalia a habilidade auditiva. Então, como que é, por exemplo, a habilidade dele para entender quando tem um ruído junto, né? Essa competição. Como é a habilidade dele para pequenas descrições, por exemplo, de faca para vaca, de um fonema? Tá? Então, Entendi. alguns testes vão trazer esse tipo de avaliação, que é a avaliação do processamento auditivo, para auxiliar aí esse paciente ou numa reabilitação terapêutica, né? Ou nesse retorno aí com a escola. Às vezes vem a solicitação da própria escola, mas normalmente está envolvido com isso. Tô Falando impressionado. da área de exame, tá bom? Falando da área de exame, que é a maior área de atuação. Flavinha, por incrível que pareça, sabia que já estamos há 1 hora conversando? Passa rápido, né? Ai, passa muito rápido! Não Flávia, acredito. passa, pois é. Eu queria te agradecer mais uma vez por ajudar a gente. Queria agradecer porque você estava dando aula e interrompeu uma aula para falar com a gente. Então, eu queria agradecer aos alunos e vocês. Não sei se tem algum aluno teu assistindo aula. Queria Eu não vi agradecer a você acabar vocês. entrando. Se tiver algum aluno da Flávia, aluno da Flávia, obrigado por ceder essa profissional maravilhosa, por nos ajudar aqui no Singular. Flavinha, você tem acho que uns 2 minutinhos para mandar uma mensagem para os nossos vestibulandos. Aliás, 1 minuto e 40 segundos. Senão eu sou Vai. cortada. Primeiro eu quero agradecer, Enzo, o convite. Obrigada pelo convite. Tá bom? Obrigada por estar conversando com você e ter essa oportunidade. Agora, para os vestibulandos, gente, vão com muita calma na prova, estejam concentrados, que tranquilidade, porque na hora da prova, acho que é isso que a gente tem que ter, tranquilidade. Um dia antes, só relaxar, não tentar rever matéria, porque eu acho que isso não ajuda muito. Pior. E que vocês estejam aí certos dessa escolha e na dúvida, eu vou precisar falar isso, mas que na dúvida, se vocês forem muito jovens, na dúvida, façam um cursinho e tudo bem, ou amadureçam essa ideia. É lógico, isso. é lógico. Bom, alguém perguntou se a live vai ficar gravada? Sim, ela fica gravada no IGTV. Tá bom, gente? Flavinha, eu tenho que encerrar, senão não consigo salvar. Beijo, eu vou ligar para você daqui a pouquinho, tá bom? Beijo, Tá bom, gente. tá Tchau, joia. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Renzo. Tchau, Tchau. tchau.